Olá, pessoal. Aqui é a professora Daiane e nessa aula nós vamos continuar falando sobre elaboração de casos de uso. Na aula anterior, nós elaboramos o caso de uso cadastrar categoria do sistema de reserva de equipamentos de uma escola. Então, esse caso de uso cadastrar categoria, ele estava relacionado aos requisitos 3 e 4 lá do documento de requisitos, que nós também já fizemos aqui. Então, eu já risquei esses dois requisitos, então já foram finalizados, né? Agora nós vamos continuar fazendo isso com os demais requisitos. Próximo caso de uso que a gente pode fazer agora é o de funcionário. O de funcionário, ele é um requisito simples também, mas ele já vai dar uma noção interessante também de fluxo alternativo para nós. Então, vamos trabalhar esse requisito aqui. E o nosso caso de uso, então, vai se chamar cadastrar funcionário. Legal, cadastrar funcionário. Nós vamos ter como pré-condição a mesma anterior. O usuário se autenticou e escolheu a opção cadastrar funcionário, tá? Mesma pré-condição. E a pós-condição vai ser muito semelhante, né? Nesse caso, funcionário cadastrado. Legal. E quais são os requisitos, né? Então, eu já comecei aqui com o requisito 9, que eu sei que ele tem a ver com o meu caso de uso. Vamos finalizar esse requisito, depois a gente volta e vê se tem mais algum, tá? Primeiro passo, nós vamos fazer igual ao anterior, tá? O sistema vai mostrar um código único, tá? Para o nosso funcionário, que esse nosso funcionário, ele também tem um código único, como o anterior, tá? Então, o sistema mostra o código único gerado para o novo funcionário. Veja que é muito semelhante, tá? Os casos de uso de cadastro, eles são muito semelhantes. A gente pode ir um copy-paste aqui mesmo, tá? O segundo passo também é muito semelhante, o usuário informa. Aqui vai mudar um pouquinho porque eu tenho um pouco mais de informações aqui sobre os funcionários, tá? Então a gente muda um pouco o texto. A gente vai colocar assim, ó, o usuário informa os seguintes dados do funcionário. 2 pontos, e aí a gente vai listar esses dados aqui. Nome, CPF, data de nascimento e salário. Beleza? E aí a gente continua com o mesmo passo a passo anterior, tá? Copia e cola, tá, pessoal? Então aqui, ó, o sistema mostra uma mensagem confirmando o cadastro, fim do caso de uso. Então aqui, esse requisito já foi bem documentado. E aqui a gente tem um fluxo alternativo, uma exceção de algo que pode dar errado, tá, gente? Então, por exemplo, se o CPF informado já existe, ou seja, se estão querendo cadastrar um funcionário que já está cadastrado. Com base no passo 2, tá, do meu fluxo, então 2A, CPF já existente. Então, como que a gente vai fazer isso aqui, ó? O sistema mostra uma mensagem, então o sistema vai informar que esse CPF já existe. Mostra uma mensagem dizendo que o CPF já existe. Depois que ele mostra essa mensagem, eu preciso pedir para retornar em algum lugar. Em que lugar eu peço para retornar? Para o passo 2, né? Para ele informar, de repente, outro CPF, para ele ver o que vai fazer, né? Para verificar o que vai fazer. Só que isso também, gente, depende do sistema, depende do contexto do sistema. Tem sistema que, uma vez que a pessoa digita o CPF errado, ele zera tudo e fecha a tela e acabou, entendeu? Depende muito da maneira como você quer programar o seu sistema. Então aqui eu vou pedir para retornar o passo 2, tá? Outra coisa que a gente também pode lançar aqui como exceção, e aí eu vou mostrar como a gente faz 2 exceções no mesmo passo. Então, digamos que ele coloque uma data de nascimento inválida. Então, data de nascimento inválida. Sei lá, vamos supor, colocou um mês inválido, um ano inválido. Óbvio que hoje em dia existem linguagens de programação que validam isso, tá? Mas vamos, a gente não precisa pensar em tempo do como isso vai ser implementado. Mas aqui, a gente precisa sempre garantir que tudo vai ser válido, tá? Porque a gente tá se importando com o que está sendo desenvolvido, não o como, tá? Então, a data de nascimento inválida. Veja aqui, 2A é uma exceção para o passo 2. 2B é a segunda exceção para o passo 2, tá? Observem isso. Então, na segunda exceção, de novo, o sistema vai mostrar uma mensagem. Mesmo lance, o sistema mostra uma mensagem dizendo que a data de nascimento é inválida, tá? Legal? Aí a gente pode até aqui também retorne ao passo 2. Porque daí lá no passo 2 ele vai ter a oportunidade de informar novamente a data de nascimento, de informar novamente o que for, tá? Poderia colocar aqui, o usuário informa uma nova data de nascimento? Poderia, só que eu posso pedir para voltar de novo lá para aquele passo, que ele informa todos os dados, que ele vai informar de novo, tá bom? Então não tem problema nenhum. Ah, ficou faltando uma coisinha importante aqui, pessoal. Depois que o usuário informa os dados, todos os dados do novo funcionário, ele tem que confirmar, tá? E confirma o cadastro, tá? É como se ele validasse, olha, eu quero cadastrar esse funcionário aqui, tá? É muito importante isso. Ficou faltando esse detalhezinho aqui no passo 2, tá? Agora vamos ver se além do requisito 9 tem algum outro requisito importante lá. Então o 9 já foi, a gente coloca o vermelhinho aqui e risca. Sobre funcionário. O sistema deve permitir que um funcionário seja chefe de um setor por vez. Bom, com relação ao funcionário especificamente, nós não temos como mais nada não, eu acho que não tem a ver com o funcionário. Aí no caso aqui vai ser do setor mesmo, tá? A gente pode fazer essa questão de qual é o funcionário-chefe do setor lá no cadastro do setor, não no cadastro do funcionário, é onde faz mais sentido. Então é só o requisito 9 mesmo, e a gente pode
encerrar por aqui. Logo embaixo eu já vou fazer o do setor. Então vamos aqui. O setor tem bastante coisa, olha só. Primeiro, o sistema deve permitir o cadastro de setor com código, nome e localização. Tudo bem, então vamos lá, aquele padrão, né? O requisito 5, o nome do meu requisito, cadastrar setor. Cadastrar setor. Como pré-condição, nós vamos usar o mesmo, tá? O usuário se autenticou e escolheu a opção cadastrar setor. Beleza? Pós-condição, funcionário cadastrado. Mas aqui é setor cadastrado, tá? Bem. E aqui, pessoal, eu vou colocar mais uma pré-condição aqui, tá? Que é, vou colocar um ponto e vírgula, funcionário cadastrado. Por quê? Porque ao cadastrar um setor, eu preciso cadastrar o chefe desse setor. E para cadastrar o chefe desse setor, eu preciso que existam funcionários cadastrados, senão nós vamos ter problema. E para que esse caso de uso não fique demasiado complexo, que a gente tenha que incluir um caso de uso dentro do outro, que não é o foco nesse momento, nós vamos ter como pré-condição que o funcionário já está previamente cadastrado. E aqui eu só vou escolher quem é esse funcionário-chefe, tudo bem? E vamos no mesmo esquema aqui, ó. Vou copiar e colar aqui, que acho que a gente vai vencer mais rápido. Vamos lá. Então, o sistema mostra o código único gerado para o novo setor, ok? O usuário informa os seguintes dados do novo setor. Quais são os dados do setor? Nome, localização e tipo. Beleza. Aí, o passo 3, o sistema mostra uma mensagem confirmando o cadastro, fluxo alternativo a gente vai lançar. Porque, olha só, quando a gente olha o tipo lá, o sistema deve permitir o cadastro da capacidade, no caso de setores de ensino, o sistema deve permitir o cadastro de telefone e do funcionário-chefe, no caso de setores administrativos. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos o que a gente chama de variante, tá? Então, não é uma exceção, é uma variante. Nós temos duas possibilidades para o tipo aqui, o usuário precisa escolher. Se ele escolher um tipo, ele faz uma ação, ele tem um caminho, e se ele escolhe um outro tipo, ele tem um outro caminho, tá? Então, nós precisamos tratar isso aqui de uma maneira um pouquinho diferente. Então, esse tipo, nós precisamos ver uma maneira diferente de tratar ele, tá? Então eu vou colocar até no outro passo para ficar mais fácil. Então aqui a gente vai colocar assim, ó. O usuário informa os seguintes dados do setor: nome e localização. Legal. Daí a gente vai fazer assim, ó. O sistema lista os tipos de setores, tá? Então o sistema vai listar os tipos de setores, a princípio só tem 2, né? Setor de ensino e administrativo. A partir do momento, né, que o usuário escolhe um tipo, então o usuário escolhe um tipo de setor, uma ação vai ser feita. E aí, como que a gente age nisso aqui, tá? Se ele escolher ensino, a gente vai fazer uma variante ensino. E se ele escolher administrativo, a gente vai ter uma outra variante administrativo, tá? E aí a gente vai ver como que isso funciona certinho ali embaixo. E aqui continua normalmente, passo 5 e passo 6. Então, depois que ele escolhe o tipo do setor e confirma, aí aqui a gente vai ter que ter mais um passo, ó, dele confirmando. O usuário confirma o cadastro, tá? Então, aqui já começa a complicar um pouquinho mais nesse do setor, tá? Legal. Então, nós temos alguma possibilidade de fluxo alternativo? Eu realmente não vejo, tá? Fluxo alternativo não. Mas nós temos variante, tá? Nós temos a variante ensino e nós temos a variante administrativo. E a variante ela é um pouquinho diferente. Ela não tem aquele retorno ao caso de uso, né, ao fluxo principal. Ela simplesmente define uma sequência de passos que é como se fosse incluída ali no meio. Não é um caso de uso separado, então não tem a relação de include, mas ela é uma sequência de passos que simplesmente é executada onde é chamado ali, tá? Então aqui a gente vai fazer. Quando ele escolhe o ensino, nós temos lá um caso de uso que fala justamente sobre isso, ó. Quando o setor for de ensino, a gente tem capacidade, e quando for, vou colocar aqui, ó. Quando for administrativo, é o telefone do setor e o funcionário-chefe. Então, aqui, ó. O sistema deve permitir o cadastro da capacidade do setor. Então, aqui, se ele escolher o ensino, aí o usuário informa a capacidade do setor. Perfeito. E se ele escolheu administrativo, ele tem que informar algumas coisinhas aqui também. O usuário informa o telefone do setor. E aqui que entra a parte do funcionário, tá, gente? Que eu comentei ali em cima. O sistema lista os funcionários cadastrados. O usuário busca e escolhe o funcionário-chefe do setor.
tá? Aqui que entra o lance do funcionário. Por quê? Se a gente tivesse que tratar quando o funcionário não está cadastrado, aí a gente teria que fazer mais uma exceção da variante, ia ficar muito complexo aqui. Então, a gente já considerou que o funcionário está cadastrado, então aqui a gente só coloca isso. O sistema vai listar os funcionários cadastrados e o usuário busca e escolhe o funcionário-chefe do setor. Ok. É como se daí, depois que ele executa essa variante, volta para cá, aí o usuário confirma o cadastro e mostra uma mensagem confirmando o cadastro, tudo bem. Ok? Então, nós temos os requisitos 5, 6 e 7, e tem mais um requisito aqui, ó. O sistema deve permitir o cadastro... Não, aqui, ó, 8. O sistema deve permitir que um funcionário seja chefe de um e somente um setor por vez. Aqui já entra na parte de regra mesmo, né? Então, aqui... Então, nós temos o 6, 7 e 8. 5, 6 e 7. Então, aqui 5, 6 e 7. A gente pode colocar o 8 também, né? Que é a regra do 7 e 8. Que é a regra do funcionário que é chefe de um setor, né? Tudo bem. Então, esse aqui é o nosso cadastro de setor, nosso caso de uso de cadastro de setor. Algo extremamente relevante que ficou faltando nesse template do caso de uso foi o ator, ou atores que participam do caso de uso. Então, no cadastrar funcionário, o ator principal que realiza esse caso de uso é o administrador do sistema. Ele que é responsável por cadastrar o funcionário. E, no caso de uso, cadastrar setor também tem como ator principal o administrador. É extremamente importante essa definição dos papéis dos atores dentre os casos de uso do sistema. Tudo bem? Por hoje é só, pessoal.